Beleza, meu nome é João Cecil, sou o CEO da Gixxer Game Studio, que é uma empresa que desenvolve jogos, né? Jogos mais voltados para cliente, então jogos mobile, para consoles, a gente já fez bastante porting, né? Que é pegar o jogo para PC, transformar para Xbox 360, Xbox One, na verdade, Nintendo Switch e o PlayStation 4, né? E no tempo livre a gente produz nossos próprios jogos autorais, assim, mas é meio que uma brincadeira, assim, sabe? Que a gente faz no tempo livre. Isso. Está ok. E como surgiu a ideia de montar uma empresa de desenvolvimento de jogos? Eu sou formado em ciência da computação, né? E o meu primeiro estágio, na verdade o meu segundo estágio, ele foi com desenvolvimento de jogos para celular. E eram jogos muito da hora, assim, que era Homem-Aranha, Rock Balboa, X-Men. Então na época era uma época muito legal para desenvolver jogos, mas foi antes da era de iOS e Android, né? Então era aqueles celulares com tela minúscula, com uma limitação terrível, assim, sabe? E isso deu para aprender muito sobre a base de trabalhar com jogos. E eu sempre namorei essa área, assim, sabe? Tipo, eu fiz ciência da computação para trabalhar com jogos, mas por conta do salário, que na época era muito baixo, assim, eu resolvi mais para a área de gestão corporativa, né? Então fiz bastante RP, fui para outra área completa, assim. Mas nesse meio tempo eu conheci alguns jornalistas que foram lá no estúdio, né? Lá na nossa empresa de jogos, né? E eles me chamaram para escrever para revistas. Então eu nunca abandonei a área, assim, sabe? Eu só fui para outra parte, que era escrever sobre jogos mesmo, né? Em geral. E depois de um tempo eu comecei a ver que estava surgindo uma cena de jogos independentes brasileira. E aí eu fui num dos encontros e eu vi jogos incríveis sendo desenvolvidos e isso me inspirou a voltar para a área, né? E eu queria arranjar um emprego na área, na verdade, só que estava bem difícil, as vagas são muito limitadas e tem muito cliente querendo fazer jogos, então acabou que eu tive que fazer meio que na marra, assim, uma empresa, tive que virar empreendedor de jogos, meio que não sem querer, né? É sempre legal ter uma empresa e tal, mas não era o meu objetivo. Mas surgiu a partir daí, surgiu a partir da minha necessidade com a necessidade dos clientes, isso casou. Você se adaptou. Isso. E quais foram os maiores desafios depois de ter montado a empresa? Primeiro é sempre correr atrás da grana, porque quando você é funcionário, você vai receber seu salário tranquilo e não precisa se preocupar tanto com isso, né? Mas aí eu descobri a diferença de ter um emprego e de querer trabalhar, assim, sabe? Então tem que correr muito atrás da grana de cliente, né? Então uma das maiores dificuldades que eu tinha é conversar com o cliente, conversar sobre negócios. Então eu acabei tendo um sócio, que é o Luiz Fernando Tachiro. Ele já tem uma empresa de games, que é a Mad Mimic, que já faz jogos para console. E ele me ajuda nessa parte. Então eu toco a parte técnica enquanto ele toca a parte de negócios. Quais os aspectos principais que o desenvolvedor adota para manter o jogador engajado? A primeira pergunta realmente que você tem que fazer quando você vai criar um jogo é o que vai fazer o jogador voltar para o seu jogo, né? Então tem uma série de estudos com base nisso. Eu desenvolvo jogos, mas eu não sou game designer, né? Então essa pergunta seria mais para um game designer, mas assim, o cara tem que saber um pouco de tudo mesmo, desde filosofia, comportamento, moda, tendência, tudo para levar para o jogo, assim, o que os jogadores querem, o que vai ser interessante daqui a 5 anos, o que está sendo interessante agora. Então é uma série de fatores que eu sinceramente não consigo definir muito bem, né? Eu sou a parte técnica mesmo, né? Mas é basicamente isso. Um off aqui rapidinho. Tem que estudar todo a questão social, assim, para ver, por exemplo, o Facebook fica acompanhando que a molecada
tá falando, do que ela gosta, e fica acompanhando tudo isso daí para ver. Isso. Não necessariamente Facebook, mas tem uma série de estudos que demonstram o que está na tendência. Por exemplo, agora para jogo de PC, é aqueles chamados Battle Royale, né? Eu já ouvi falar, já. Que tem um jogo chamado PUBG, que é PlayerUnknown's Battlegrounds. Sim. É basicamente o pessoal pula de paraquedas no mapa e aí o último que sobreviver ganha. E o mapa ele vai fechando. Então ele vai afunilando e os personagens ficam ali. Isso é a tendência de jogos de PC. E aí teve o Battlerite, o Fortnite que fez isso. Todos os jogos estão virando um grande... Tem que se adaptar conforme a sociedade, não é? Isso, exatamente. Porque eu lembro que quando eu era mais novo tinha aquele Tomb Raider, né? Aí o pessoal falou que era muito sexualizado e tudo mais. Aí, pelo visto, como fui acompanhando a mudança da sociedade, tiveram que reformular ela, fazendo ela mais humana, assim, é por aí, né? Exatamente, fica um contexto. E também acompanhar no dia a dia o Live Ops, que você acompanha ferramentas de análise, né? Os analytics mesmo. Então, por exemplo, volta e meia o seu jogo para de vender ou as pessoas começam a sair do jogo. Aí você vê por que elas estão saindo do jogo, em que ponto exato. Então, por exemplo, essa fase está muito difícil, então vamos balancear ela e aí você vê uma curva dos jogadores voltando, entendeu? Parece muito difícil. Isso, então é um trabalho sempre contínuo. Tem que ter uma diferença grande que assim, jogo de PC, ele é premium, você lança uma vez e ok, está lançado. De celular, todo mundo acha que é mais fácil fazer, mas não, ele é um serviço. Você lança o jogo, mas tem que colocar chapéu, você colocar desafio semanal, desafio diário, coisa para o cara voltar. Exatamente. Isso, tudo tem que dar prêmio e aí o investimento reinveste no próprio jogo. É uma coisa de louco, assim. Então eu acho muito mais complexo do que fazer um jogo para console, por exemplo. Voltando. Você acredita que o Brasil, não está no Brasil agora, né? Você acredita que o Brasil sofre com a carência de recursos e patrocínios para desenvolver jogos? Com certeza, cara. Primeiro que a gente não tem nenhum tipo de isenção fiscal. Como é que se diz isso? Para o governo, eles ainda veem os games como jogos de azar. Então tem uma série de tributações em cima disso. Tem alguns editais agora que eles dão uma certa grana aí para você desenvolver, né? Mas geralmente são verbas muito pequenas, assim, eles não querem arriscar demais, apesar de ser um negócio que é viável. Quanto maior o investimento, possivelmente maior o retorno, não é garantido, mas tem uma grande chance, né? Então o que eles estão fomentando são jogos menores, né? Para ver se algum deles dá certo, o que é bom. Em partes, né? É bom que eles estão fomentando, está começando a nascer esse interesse pela parte governamental, mas ainda está longe do ideal, né? E aí tem também eventos aqui no Brasil que dão algumas premiações, alguns deles são internacionais, mas as regras não estão muito claras, então você manda um jogo, você não sabe exatamente como ele vai ser avaliado.